Indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta o mundo. José diz, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Esta é a nossa leitura, né? Questão da noite de hoje, indulgência, né? E nós devemos reparar mais os nossos atos do que do próximo, né? E agora, vamos passar a palavra para o nosso irmão Marcelo, para a nossa palestra da noite de hoje. Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje sempre. Por volta do 500 a.C., na Índia, nasceu um príncipe, cujo nome era Siddhartha Gautama. O rei fez por bem preservar o seu príncipezinho de todas as misérias do mundo. O príncipe não deveria ser exposto a nenhum tipo de sofrimento. Por isso o rei nunca permitiu que uma pessoa idosa ou doente se aproximasse do príncipe Siddhartha. O rei nunca permitiu que o príncipe saísse do castelo e visse alguém pobre ou mal vestido. O príncipe nunca viu um animal morrer e não sabia o que era a morte. O príncipe Siddhartha foi se desenvolvendo e na adolescência, já perto da idade adulta, ele, por acidente, ele acabou saindo do castelo. Então, ele viu uma pessoa velha, uma pessoa idosa, e perguntou para o seu serviçal: o que é aquilo ali? Por que aquela pessoa está andando recurvada, com uma bengala na mão? E por que ela tem o rosto enrugado? E o serviçal disse: Alteza, ele é idoso. O que é isso? É o que acontece com as pessoas quando o tempo passa. E ele foi caminhando e viu uma pessoa pedindo esmola. E perguntou ao servo: por que aquela pessoa está pedindo dinheiro? Porque ela não tem alteza. Porque se ela não pedir, ela vai passar fome. E perguntou ao servo: o que é a fome? Fome é quando a pessoa não tem o que comer. Existe isso? E ele continuou caminhando pelas ruas da cidade. Então ele viu uma pessoa com feridas e perguntou: o que é isso? Essa pessoa está doente. O que é a doença? A doença é quando o corpo não funciona direito. Então o príncipe Siddhartha entrou em crise existencial e começou a se perguntar o porquê da dor, o porquê da morte e o porquê da doença. E ele saiu do castelo e foi se aconselhar com os mestres espirituais. Ora, a Índia tem uma das tradições espirituais, talvez a tradição espiritual mais antiga da Terra. Os Vedas, há 4.000 anos antes de Cristo, já estavam escritos. A língua hindu, que é o sânscrito, é a origem da nossa língua. A gente acha que a nossa língua veio do latim, mas o latim veio do grego. O grego teve influência das línguas semíticas, que teve influência do sânscrito. Mãe em sânscrito é matra. Ou seja, a nossa verdadeira origem vem de lá, das raças arianas. E já naquela época, há 4.000 anos antes de Cristo, antes do Egito, os brahmanes afirmavam
que a resposta de Siddhartha era a seguinte: o mundo material é Maya. O mundo material é ilusão. A velhice, a doença, a pobreza só existe na ilusão. O mundo material é nada. A verdade é Brahman, o espírito que está por trás de tudo. Portanto, nós devemos nos desapegar completamente do mundo material e procurar completamente a iluminação. Esta é a negação da realidade material em si. Ela é apenas uma ilusão. E o príncipe Siddhartha saiu do palácio e foi aprender com os ascetas hindus que aquela dor era uma ilusão e que ele deveria superar aquilo procurando a iluminação, procurando enxergar a verdade. Os ascetas prescreviam para isso a mortificação da carne. O jejum, a meditação, a privação de qualquer conforto físico é sintomático para nós. A ideia do místico, do asceta hindu deitado numa cama de pregos, e eles realmente fazem aquilo. Eles realmente levitam, não é mentira. Nós podemos pesquisar, vamos encontrar até fotos disso. E tem aqueles até que vivem de luz, que conseguem se alimentar só de água ou o mínimo possível. Fenômenos que os ocidentais consideram milagres e que o Espiritismo tem explicação. Mas o príncipe Siddhartha, depois de anos de meditação, depois de anos de jejum, depois de anos de mortificação da carne, tipo tomando banho frio, alguns chegam ao exagero de se auto-supliciarem. Ele percebeu que a negação da matéria é um apego material tão grande quanto o endeusamento da matéria. Aquele que procura a iluminação pela supressão do prazer é tão apegado à matéria quanto aquele que procura no prazer o sentido da sua vida. Porque os dois colocam a sua vida na matéria. A negação da matéria, a negação do prazer, a idolatria da pobreza também é um apego material. Não era ali que estava a iluminação que Buda procurava. Porque aqueles homens também estavam se iludindo. Eles estavam negando a matéria, acreditando que no niilismo existencial eles chegariam à iluminação. Tem uma história sobre isso. Diz que um grande rei recebeu um monge na casa dele. E o monge não tinha nada. O monge é aquele desapego material, não tinha nada. E o palácio pegou fogo. E o rei foi consolar o monge, porque o monge estava chorando, porque o palácio pegou fogo, né? E o que será de mim e tal. O rei bateu nas costas dele: não se preocupe não, monge. Eu construo outro palácio. Vai demorar uns anos, eu construo outro palácio. Não, majestade, mas a minha cumbuca de comer estava lá dentro, majestade. A cumbuca pegou fogo, e agora? O que será de mim? Então, ele era tão apegado aos bens materiais quanto os ricos.
Essa tradição também afetou a cristandade. O homem, na Idade Média, chegou a negar a realidade material de outra forma. O homem medieval vivia exclusivamente para alcançar o céu. Aliás, muito mais com medo do inferno do que com desejo do céu. Então, a principal preocupação do homem medieval era não cair nas artimanhas do Satanás. Teve moços que chegaram a não tomar banho, porque o corpo é uma coisa imunda e não tem que se lavar corpo. Porque esse negócio de lavar corpo é apego material. Os rituais que até hoje existem vestígios disso, de mortificação da carne, na sexta-feira santa o pessoal se chicoteando nas costas, se supliciando. O sexo era pecado, porque era prazer, era pecado. Mesmo o casal casado, depois do sexo, tem que se confessar. Por isso se fazia de portas fechadas. E no escuro. E através de um buraco produzido na roupa, especialmente para isso. A Idade Média era assim. E nós ainda temos resquício disso. Tem uma igreja evangélica que diz que o homem, antes de fazer sexo com a mulher, tem que orar pedindo perdão a Deus, e depois o casal tem que tomar banho de saboroso. Isso são preceitos da Igreja Universal. Uma igreja que tem milhões de adeptos. Ou seja, a relação do homem com a matéria nunca foi tranquila. A relação do homem com o seu corpo nunca foi tranquila. De um lado, nós temos a negação do corpo e da vida material para a elevação espiritual, e de outro lado, nós temos a negação do espírito através do culto à matéria. Mas o príncipe Siddhartha percebeu que aquele não era o caminho. Então, ele abandonou o ascetismo. E meditou, começou a comer normalmente, começou a se alimentar normalmente, a viver normalmente, e ele percebeu, no ato de iluminação, que ele intitulou de Nirvana, que a origem da dor não é a matéria, a origem da dor não são os espíritos ruins, a dor vem do desejo de não sentir dor. A dor é fruto do apego, é fruto do medo. E esse apego, frequentemente, é um apego espiritual. É um apego psicológico. O medo de sofrer, o desejo de ser feliz, é que nos leva à infelicidade. Então, Siddhartha Gautama percebeu que o problema não estava na adoção de um estilo de vida, de um ritual, do que ele come, do que ele deixa de comer. O problema estava dentro dele o tempo todo. Nas suas expectativas, nos seus medos, nos seus receios. Então o príncipe Siddhartha começou a ser chamado pelos seus seguidores de Buda, que na linguagem tibetana, na linguagem hindu, significa o iluminado. E ele pregou os 8 preceitos em que ele chamava o caminho do meio. E esses preceitos budistas, do budismo raiz, não as vertentes que existem hoje, diziam o seguinte: você pode lavar o prato santamente, você pode varrer a casa santamente, você pode colocar santidade em todo ato material que você faça, e você pode colocar profanação em todo ato espiritual que você faça também. Você também pode frequentar a igreja egoisticamente, você também pode orar mediocremente, você também pode se relacionar com Deus de forma egoísta e apegada.
a libertação do espírito não está no que ele faz ou no que ele deixa de fazer. Está no pensamento que está por trás do que ele faz. 500 anos depois que Buda deu origem a uma das religiões mais numerosas da Terra e mais influentes da Terra, que conta com cerca de 1 bilhão de adeptos, um pouco menos de 1 bilhão de adeptos, Jesus encarnou na Terra. O governador espiritual do orbe, conforme nos explica Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o mesmo que tinha mandado Buda dizer aos hindus que a iluminação é um estado de consciência e não um fenômeno religioso. O mesmo que tinha mandado Sócrates dizer aos gregos que a iluminação, que o sentido da vida era viver com justiça. O mesmo que tinha mandado Platão dizer à humanidade que a gente vive numa caverna, enxergando apenas as sombras da realidade, ele veio para dar testemunho da verdade. Conforme está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João, João diz que ele veio para dar testemunho da verdade e Jesus veio para dar testemunho da verdade. Quando João diz que ele, Jesus, João Evangelista, veio para dar testemunho da verdade, como João Batista, é porque a verdade existia antes do nascimento deles, porque ele só testemunha. Se ele nasceu para testemunhar a verdade, é porque ele já conhecia a verdade antes de nascer. São algumas sutilezas na Bíblia que os comentadores que querem esconder determinados aspectos não explicam. Então Jesus nasceu naquele povo, o povo judeu, que estava procurando Deus através de uma série de rituais. O Mishivá tem 600 preceitos. Tem regras de como pegar no prato, de como comer, de como sentar para comer, de lavar a mão. Toda uma série de realidades materiais para alcançar o reino de Deus. O reino de Deus, que é a terra prometida para Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão e disse que multiplicaria suas gerações como as estrelas dos céus. E a história do povo judeu é a conquista dessa terra prometida. O judeu queria um lugar em que pudesse se adorar a Deus e viver em santidade. Esse lugar era o reino de Israel, que Deus tinha reservado para o seu povo, que viveria de uma forma diferente que o mundo vivia. O mundo romano, a paz romana, que era o que dominava no tempo de Jesus, onde as pessoas iam no templo de Baco para beber, iam no templo de Afrodite para fazer sexo, iam no templo de Marte, o deus da guerra, para pedir a vitória na guerra. O povo judeu acreditava no Deus único, Jeová, o Senhor dos Exércitos, que iria proteger aquele povo que vive santamente, que lava as mãos antes de comer, que não faz sexo com uma mulher quando ela está menstruada, ou nem se aproxima dela. A mulher não podia ser tocada porque o sangue era impuro. Então eles estavam procurando aquela pureza em todos os seus atos, em comer o pão sem fermento, nas suas festas religiosas, no seu jeito de vestir. Tudo tinha que denotar pureza. Mas esse povo puro, no conceito deles, estava sendo dominado pelos pagãos imundos. Eles estavam sendo dominados pelos pagãos que
se locupletavam com o sangue das nações vencidas, que escravizavam pessoas para morrerem nas bocas dos leões, nas arenas. Como podia acontecer isso? Como Deus poderia permitir isso? Como Deus estava permitindo isso? Por isso, para provar Jesus, um sacerdote, querendo pegar Jesus em erro, perguntou a Jesus: nós devemos pagar impostos? Se Jesus estivesse aqui, eu perguntaria: Senhor, eu tenho que pagar mesmo imposto? Pelo amor de Deus. Né? Não. Pagar imposto. Se a gente é revoltado com nossos impostos porque os políticos fazem com eles algumas aplicações não muito santas, imagine o povo judeu para uma nação estrangeira que era um povo imundo e que não era o povo escolhido de Israel. Então Jesus pegou a moeda e disse: qual é a face que está pintada nesta moeda? E eles responderam: a face de César, o imperador de Roma. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa mensagem de Jesus até hoje não foi compreendida pela cristandade, porque até hoje nós rezamos a Deus pelas coisas da terra. Nós pedimos a Deus as coisas de César. E pior do que isso, ao invés de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós procuramos comprar Deus com o dinheiro de César. Nós procuramos pagar o nosso dízimo para Deus nos dar em dobro. Nós procuramos fazer penitência na Sexta-feira Santa, não comer carne, porque esse ato de não comer carne vai comover Deus. Então nós estamos comprando Deus com o peixinho da Sexta-feira Santa, ou com a falta de carne, ou ajoelhando no milho, fazendo coisas materiais. Nós estamos tentando comprar Deus com coisas materiais, com a moeda de César, esquecendo do preceito que Jesus falou há 2000 anos: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quando Jesus disse que nós deveríamos dar a César o que é de César, Jesus afirmou a realidade da matéria, que a doutrina espírita vem nos explicar quase 2000 anos depois. Os brahmanes, que propunham que a matéria é uma ilusão e que nós devemos negar a matéria, estavam equivocados, porque a matéria foi criada por Deus. A matéria faz parte da providência divina. Então nenhuma criação divina é inútil. Nenhuma criação divina é irreal. A matéria não é uma ilusão. A matéria é uma criação de Deus. Se Jesus não respeitasse o plano material, ele diria o que para os seus discípulos? Esqueça esse negócio de moeda, esqueça esse negócio de dinheiro, esqueça esse negócio de pagar imposto, vamos todo mundo para o deserto orar. Era isso que Jesus teria dito. Abandonem suas famílias, abandonem seus empregos, abandonem tudo. Vamos para o deserto orar. Negócio de pagar coisa para César. Mas Jesus fez a exata medida. O homem justo deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, existe o plano material e existe o plano espiritual. E nenhum dos dois é ilusão. Os dois fazem parte da providência divina.
Os Espíritos vieram nos explicar isso melhor. Na introdução, no primeiro capítulo do livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que Deus, que o universo tem dois componentes, ou três, se nós acharmos que Deus faz parte do universo. Deus, o Criador, o princípio material e o princípio inteligente. Deus criou a matéria e o espírito. Aquilo que não é inteligente é matéria. Por isso, a nossa percepção de matéria é limitada, porque matéria é tudo que não é inteligente. O fluido que sai da sua mão quando você dá no passe é inteligente? Não. A energia do passe não é inteligente. Então a energia do passe é matéria. Os muros de nosso lar são matéria. O corpo espiritual é semimaterial. Então, no plano material, existe uma série de matérias que a gente não percebe com o nosso corpo grosseiro. Assim como a gente não enxerga acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho. E tem o eletromagnetismo, que é matéria radiante. Então, mesmo o plano material é muito mais, como dizia Shakespeare, do que prevê a nossa vã filosofia. Mas a vida material não é ilusão. A vida material é a providência divina. Algumas correntes espiritualistas, atendendo a esse chamado do hinduísmo de que a matéria é uma ilusão, chegaram à conclusão que a reencarnação é uma punição do espírito pecador. Eu poderia citar aqui Pedro Baldi, que é um escritor que muito espírita lê, os Hare Krishnas, algumas correntes budistas. Eu faço esse alerta porque é o seguinte: a gente acha que tudo que cheira a espiritismo é espiritismo. Então chegou uma pessoa que acredita em reencarnação, que faz meditação, que ora como Hare Krishna, e a gente acha que é igual espiritismo, mas não é. Nem todo mundo que acredita em reencarnação é espírita. Se você acredita, como a cultura racional, por exemplo, se você acredita que a vida material é uma punição, ou que ela é uma ilusão, ou que Deus te mandou para o mundo para sofrer por causa da queda dos anjos, então esse indivíduo não está imerso numa cultura espírita, como os budistas acreditam, que a reencarnação é uma punição. A matéria é um elemento da providência divina. Nós não somos espíritos em punição, nós somos espíritos em aprendizado, e todos os espíritos têm que passar pelo ciclo das reencarnações até se tornar espírito puro. A vida material se torna uma punição para os espíritos retardatários que estão encarnando mais vezes do que deveriam, porque estão errando. Aí se torna uma punição. Ou seja, o Espiritismo nos explica o seguinte: a vida material tem um sentido divino. Então, não há uma negação da matéria. Jesus nos deu um exemplo disso. Qual foi o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia? Jesus transformou a água em vinho num casamento. Isso tem uma simbologia muito profunda. Primeiro, Jesus não desdenhou o prazer. Ele não viu mal no prazer. Os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo desse reino não é deste mundo, eles falam nos seguintes termos: que nós devemos
desfrutar dos prazeres do mundo que nós estamos condenados a viver. Ou seja, nossos prazeres materiais para eles é coisa muito pequena, mas a gente precisa viver esses prazeres. O prazer de comer, o prazer sexual, tem uma finalidade divina. Porque dá tanto trabalho conviver com outra pessoa que se o sexo não der prazer, ninguém sabe nem. E se comer não der prazer, a gente esquece de comer. Que é o que acontece com as crianças recém-reencarnadas, que o sistema nervoso não está completo e a mãe tem que ficar adulando para comer. Aí quando chega na minha idade, a gente fica adulando para parar de comer. É uma crise séria. Por quê? Porque o espírito não está com as suas funções orgânicas completas, o sistema nervoso não está completo. Então, vejam só, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então, Jesus não negou a vida material, as coisas da terra. E o casamento tem uma simbologia maior ainda. Foi numa festa de casamento porque Jesus quis reverenciar a família. Então, o primeiro ato de Jesus foi uma homenagem a famílias. Porque é nas famílias que nós reencarnamos. É esse elo material dos nossos corpos físicos impostos por imposição de Deus, o homem valente, poderoso, orgulhoso, ele fica num corpo pequenininho, vai nascer de uma mulher e vai ficar completamente dependente dela. Isso é uma imposição material. Isso é uma imposição da providência divina. A providência divina diz: não quero saber se você é general ou capitão. Agora você vai ser bebê. Dadá, gugu e vai mamar. Do peito daquela mulher que você matou quando era general. E tendo como pai aquele que era seu escravo. Então vejam bem, o plano material é da providência divina. O espírita, diante desse preceito filosófico, não nega a vida material, de forma alguma. Não nega o prazer sexual, não nega o prazer de comer, não nega a procura da prosperidade material. Tudo isso são impulsos divinos que conduz o homem ao progresso. Portanto, o espírita pode tomar banho sem dor na consciência, não precisa ser. Que nem o homem medieval que não tomava banho, porque esse negócio de dar banho é coisa de espírito impuro que fica querendo limpar o corpo para poder pecar. O pensamento do homem medieval é assim. Por via das dúvidas é melhor ficar fedorento para não ter a tentação de pecar com outra pessoa. Aí se o marido não ficar fedorento e a mulher ficar fedorenta, os dois ficam afastados e o pecado não acontece. Tudo. Por quê? Porque os impulsos materiais eram pecado. Então, quando Jesus segurou a moeda, ele disse: dai a César o que é de César. Constitua sua família, cuide do seu corpo, progrida materialmente, mas dá a Deus o que é de Deus. Nada disso vai te levar a Deus. Se nós não divinizarmos a nossa vida, a matéria não vai nos levar a Deus. O que é que não vai nos levar a Deus? É enxergar Deus por trás da matéria. O que é que Deus quer de nós? O que é que César quer de nós? O que é que a matéria, o plano material quer de nós? Que a gente cuide do nosso corpo e da nossa família. Mas então qual é a moeda divina? Que até hoje as religiões não entendem. A moeda divina está escrito no mandamento de ouro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
com a si mesmo. Então está no amor. A moeda divina é um estado de consciência. É um sentimento. A doutrina espírita propõe hoje uma desmaterialização da religião. Nosso relacionamento com Deus não está em nada que a gente fale, no lugar que a gente senta, na roupa que a gente veste, no dinheiro que a gente dá. Nada de material nos comunica com Deus. É o que se pensa e o que se sente. Essa é a moeda divina. A parábola do óvulo da viúva exemplifica sobre isso. O óvulo era uma moeda pequena, 1/10 de um denário, se não me engano. E ele viu uma viúva dando um óvulo, que era uma moeda grega, pequena, de doação. E viu os homens ricos dando doações grandiosas. E Jesus disse: aquela viúva deu mais que todo mundo, porque ela tirou aquilo do que era necessário, e os outros tiraram do supérfluo. Ou seja, vejam bem, a caridade da viúva não foi a pequena moeda que ela depositou, foi o sacrifício que ela fez para depositar aquela moeda. Ou seja, foi o pensamento que estava por trás daquela moeda. Foi o sentimento que estava por trás daquela moeda. Então, no nosso relacionamento espiritual, ato material nenhum significa coisa alguma, a não ser o significado que nós damos para ele. Foi isso que Buda percebeu quando ele disse que a iluminação pode ser alcançada cozinhando, varrendo casa ou roçando um terreno. Por quê? Qual é o significado espiritual do que você está fazendo? Às vezes a pessoa está na igreja e não há significado espiritual nenhum. Ele está orando: Senhor, tomara que aquele miserável pague o que me deve. E vai orando. E está lá na igreja cantando hosana ao Senhor. Aleluia, aleluia. Porque agora eu sei que se ele não me pagar o que deve, o cachorro dele vai morrer. E eu vou lá dizer para o meu vizinho: olha, eu já conversei com Deus, eu estava o dia todo na igreja. Se você não me pagar, Deus me revelou que seu cachorro vai morrer. E o pior é que o cachorro morre mesmo. Chama-se olhar de seca a pimenteira. Enquanto isso, tem outra pessoa que está lá na roça, se relacionando com a natureza, e olha assim para a natureza, para as flores, e diz: olha como as flores são bonitas, como Deus está aqui presente. Então, o ato de estar na roça, capinando, pode ser um ato de oração muito mais valioso do que estar na igreja cantando. Tudo depende, os Espíritos explicam no livro dos Espíritos. A intenção é tudo, o ato é nada. A comunicação com Deus se dá através da intencionalidade. Quando Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, os cristãos de hoje também não entendem. Os cristãos de hoje entendem o seguinte: como é a leitura do cristão de hoje quando ele lê que Jesus disse que o reino não era deste mundo? Tá bom, o palácio de Jesus não está aqui, mas está lá no céu. Porque o reino de Jesus não é desse mundo. Então lá no outro mundo, Jesus tem os castelos, tem o trono de ouro, onde ele senta, à direita do trono de Deus Pai. E como eu vou habitar no reino do Pai, eu aqui moro numa casinha, mas quando eu chegar no reino de Jesus, tem uma mansão lá me esperando.
assim que os cristãos entendem. Que eu estou passando o pão que o diabo passou aqui, mas quando eu chegar lá no reino dos céus, no mundo que é o reino de Deus, vai estar esperando a minha banheira de hidromassagem, meu televisor de 50 polegadas, meu jardim de 1 quilômetro de extensão, e eu vou ter um leão de estimação, e o leão não vai ser valente porque o reino de Deus não é deste mundo, é no mundo de lá. Mas não foi isso que Jesus quis. E é simples a gente imaginar isso. Como é que o reino dele não era deste mundo, se ele é o governador da terra? Se ele manda na terra em tudo, como é que a terra não pertence ao reino de Jesus? Como é que Jesus poderia dizer: meu reino não é deste mundo, se aquele lago era dele, se o palácio era dele, se o templo de Jerusalém foi construído com autorização dele? Será que a terra realmente não faz parte do reino de Jesus? O que é que Jesus quis dizer para o mundo? Meu reino não é deste mundo de espíritos iludidos e dementados pelo egoísmo. Este mundo de vocês, em que manda aquele que maltrata mais, vence aquele que mente melhor e ilude as pessoas quem passa maquiagem no rosto e se veste bonitinho. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é do mundo da verdade, onde não existe a ilusão, onde as pessoas são o que são. Não adianta você chegar dizendo que é santo se você não tiver luz. No reino de Jesus, quem não tem luz não se disfarça. Entre os espíritos, a verdade é plena. E onde está o reino? Onde é o mundo do reino de Jesus? É aqui, agora, é debaixo do chão, é em cima das nuvens, para qualquer um que sintonize com o reino da verdade. Onde está o reino dos céus? O reino dos céus está na mente e no coração daqueles que enxergam a realidade. Aqueles que vivem encantados pela matéria, vivem no plano da ilusão. Os hindus não estavam totalmente errados ao dizerem sobre a ilusão, Maya. O que eles não perceberam é o seguinte: a ilusão não é a matéria. A ilusão não é a terra. Não é o plano material. A ilusão é o espírito apegado e limitado pela matéria. Por isso, aquele que procura a iluminação espiritual através da pobreza é tão iludido quanto aquele que procura o prazer da riqueza. Porque ele está procurando a felicidade dele na matéria. O espírito iluminado, ele percebe o seguinte: não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. O que importa é quem eu sou. Se eu estou vestindo uma roupa ou um anel de brilhantes, isso não vai fazer de mim nem pior, nem melhor. Divaldo Franco conta uma história sobre isso. Ele diz que na reunião mediúnica dele, ia uma mulher muito bem vestida e coberta de joias. E todo mundo começou a falar mal. Aquela fofoca fraterna do centro espírita. Começaram a fazer a fofoca fraterna. Aí Divaldo foi perguntar a Joana: Joana, como é que pode um negócio desse? A mulher vem com diamante, pô. Ela quer obrigar todo mundo. Divaldo, essa mulher é uma alta dama da sociedade. O jeito que ela tem de escapar do marido dela e do centro espírita é dizer que vai numa festa de sociedade e vir para cá.
ela só pode andar desse jeito para não causar confusão em casa e poder exercer o mediunato dela. Agora as pessoas estavam tão impressionadas com as joias que não enxergavam o ser humano. Talvez achasse que ela fosse mais virtuosa se ela viesse vestida de franciscano. E quantas pessoas estão vestidas de franciscano e estão com orgulho e egoísmo no coração? Quantos pobres são mais egoístas e mais orgulhosos do que ricos? Tem ricos que são humildes. Ele tem o dinheiro na conta bancária dele, mas não está exibindo para ninguém. Agora o pobre, quando ganha um dinheirinho, a primeira coisa que ele faz é comprar uma roupa nova ou comprar o carro do ano para exibir com os amigos. Então não quer dizer nada. O que quer dizer é quem nós somos no coração. O reino dos céus, como Jesus disse, não pergunte onde está o reino dos céus, se é aqui ou é ali. Porque onde estiver o vosso coração, estará o seu tesouro, como está no Evangelho de Mateus. O nosso tesouro é aqui que a gente tem no coração. O reino de Deus está no nosso coração. Por isso, o reino de Jesus é aqui e agora para quem sintoniza com Jesus. Não é lá no plano espiritual. Que o que a gente chama de plano espiritual também é um plano material, que é plasmado pelos espíritos. E tem muito espírito ansioso por um lugarzinho no nosso lar. Está tão apegado à matéria quanto aqui. Você está trabalhando dando a cesta básica, preocupado, porque você vê lá em nosso lar que tem que ter bônus horas para construir a casa, né? Então, você está acumulando bônus hora e está com o mesmo pensamento dos nossos irmãos de outras religiões. Eu tenho a minha casinha aqui, pequenininha, mas lá no reino de Deus, a minha casa é grande, porque eu estou mandando um bocado de bônus horas para casa. Vejam bem, isso também é um culto a mamon, isso também é um culto à matéria. Você está angustiado. Quando eu desencarnar, eu vou para o umbral ou vou para o nosso lar? Não interessa para onde a gente vai, o que interessa é quem a gente é. Porque o espírito que está sintonizado com Deus, ele é luz no umbral, ele é luz no nosso lar, ele é luz nas furnas dos ovoides, ele é luz. Ele está sintonizado com Deus. Ele vive no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O espírito que vive no reino de Deus não precisa de terreno no nosso lar. E não tem a menor preocupação de ir para o umbral. Aliás, segundo algumas tradições espirituais, Jesus todo Natal vai para o umbral. E segundo nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando Jesus desencarnou, tinha uma legião de anjos esperando por ordens, instruções. E agora, mestre, vamos para onde? Eu vou para as furnas umbralinas atrás de Judas. Humberto de Campos até relata uma história muito interessante sobre isso. Que Jesus, quando recebeu Pedro desencarnou. E Jesus disse: ó Pedro, eu vou lhe mostrar as coisas como são aqui. Aí passeou, ficou uma semana passeando com Pedro. Mostrou os planetas do sistema solar para Pedro, as cidades angélicas, os engenheiros siderais. Aí depois de passar uma semana mostrando o reino dos céus para Judas, para Pedro, aí disse: ó Pedro, pode ficar aí descansando que você merece. Mas mestre, você não vai ficar aqui comigo não? Não, eu vou voltar para a terra. O meu lugar é onde há lágrimas e sofrimento. Eu vou voltar para cuidar dos meus filhos. Aí Pedro se tocou e disse: não, mestre, eu vou com você. Eu estou indo contigo. Então, onde é o reino dos céus? Até os católicos já admitem isso. O Leonardo Boff já admitiu. E o Papa João Paulo II já admitiu. Já declarou
que o reino dos céus é um estado de consciência. O reino dos céus, o mundo de Jesus, é um estado de consciência. Se nós estamos sintonizados com Jesus, nós estamos no reino dos céus. Se nós estamos sintonizados com o nosso apego à matéria, nós estamos no mundo. Paulo de Tarso falava que ele estava no mundo, mas ele não pertencia ao mundo. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava encarnado no mundo material, mas o coração dele não estava no mundo material. Esse é o nosso desafio. Nós estarmos encarnados no mundo material, vivendo o mundo material, com os nossos afazeres materiais, mas a nossa alma não pertence ao mundo material. Porque a maioria dos espíritos pertencem à matéria. Eles são dominados pela matéria. E na verdade a matéria deveria pertencer ao espírito. Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está seu coração? André Luiz teve um problema sério, porque ele desencarnou, mas o coração dele estava aqui. Nós poderíamos dizer, o reino dos céus é lá no plano espiritual. Não, não é. O reino dos céus não é no plano espiritual. André Luiz não estava no reino dos céus. O coração dele estava aqui com a família material dele. Porque ele teve sérios problemas porque encontrou a esposa dele com outro marido. Então, o reino dos céus, quando Jesus disse meu reino não é deste mundo, que a gente interpreta que o reino de Jesus é o mundo espiritual, não é. Que a gente interpreta que o reino de Jesus é o mundo dos desencarnados, não é. O reino de Jesus é o mundo formado pela comunidade dos espíritos puros que estão em união com Deus e podem dizer, eu e o Pai somos um. E nós só vamos viver no reino de Jesus quando nos libertarmos da ilusão, da ignorância. E era isso que Jesus desejava para nós, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro irmão,